Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. No ano passado ainda, no mês de dezembro, eu bati um papo, mas imagina um papo top de linha, com um grande amigo que estava sumido de mim, apareceu, que foi o Paulo Garolo. Nós conversamos no mês de dezembro, falamos a respeito dos desafios para o incremento produtivo da cultura do milho, e eu não poderia perder a oportunidade de falar com ele novamente, né? Já que o pessoal vai começar o plantio da segunda safra daqui uns dias. E comigo está aqui o grande Paulo Garolo. Meu amigo, como é que você está? Eu tô ótimo, viu? E sempre é uma satisfação estar participando do seu programa e estar com você, viu? Obrigado, cara, obrigado. Festejou muito? Opa, e com os seus ouvintes também, esqueci esse detalhe, tá? Que é importantíssimo, né? Festejei, graças a Deus, isso demais, é sempre, cara, importante, né? Paulo, eu sempre falo, cara, eu acho que a gente precisa de ser mais grato, né, cara? Mais grato a Deus. Quando eu falo Deus aqui, às vezes eu falo muito de Deus ultimamente aqui. Cara, assim, não tem nada a ver com religião, né? Sim. Nada a ver com... É gratidão mesmo. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, e aí, como é que você tá? Eu falo, tô ótimo. Tem gente que assusta. Né? Pô, mas como é que... Cara, eu acordei hoje, eu tô respirando, tô aqui, né, saudável, bem. Perfeito. Né? Podia estar no hospital, né? Mas não, tô aqui. Então, cara, gratidão por tudo isso. É verdade. Cara, vamos falar... Quando a gente conversou lá em dezembro... Nós falávamos da possibilidade ali de o que ia acontecer, a cultura da soja que estava sendo implementada. Naquele momento, você me falou que, eu lembro bem que você deixou claro que em algumas regiões estava chovendo pouco. Aqui na nossa região estava chovendo bem, mas tinha lugar que não estava essa coisa toda e tal. Bom, de lá para cá, como é que a coisa evoluiu? Então, olha, você vê, nós já estamos chegando no momento do pessoal começar o plantio. Isso. Então, aqui... Foi bem melhor do que aconteceu lá para baixo, até pelo atraso que lá teve. Aqui não teve o mesmo atraso que teve nas regiões aí, inclusive onde eu estou mais sediado, né? Você está onde? Eu tô... Bom, a minha casa em si acabou se tornando agora no estado de São Paulo, na divisa com o estado do Paraná, na região do Vale do Paranapanema, né? Eu vivo no mundo, né? Como você vê, eu vivo cada hora em todo lugar, mas a minha casa hoje é lá. Agora, eu acho que aqui está bem interessante, né? E está bem promissor. O que o agricultor precisa agora é se preparar realmente com foco em fazer um bom trabalho para a segunda safra, porque nós temos toda a oportunidade aí de ter um ano melhor em termos de colheita, em termos de produtividade, né? Nesse momento agora, qual que você acha que tem que ser o foco? Isso é um negócio importante do agricultor, lembrar. São várias coisinhas, né? Porque a gente precisa estar focando. Desculpa, um pouquinho gripado. A primeira coisa que eu acho que não pode sair do foco do agricultor é observar o que ficou de milho tiguera, que ele já deveria ter controlado lá na cultura da soja. Lá atrás. O tiguera é uma forma da cigarrinha perpetuar no ambiente e vir a 1000 por hora quando você instala a nova lavoura. É, né? A tal da ponte verde. É o tal da ponte verde. Então esse aí é básico. A segunda coisa, Divino Ronaldo, que a gente precisa estar de foco é o seguinte: a gente sempre deixa para controlar a erva daninha, ou grande parte das vezes, as ervas daninhas passam a ser controladas muito mais na cultura do soja do que na cultura do milho.
Mas é importante a gente imaginar, nós não temos mais como pensar que a soja não está pagando preço por isso. Tá. O milho, a cultura do milho, nós temos ainda hoje menos opções, ou tínhamos menos opções de produtos. Hoje não. Hoje nós podemos ter um pouco mais de ideias para a gente fazer um manejo melhor. Exemplo disso é o capim-pé de galinha. O capim-pé de galinha se tornou uma erva que virou inimigo número 1 da cultura do milho, praticamente no Brasil inteiro, viu? Não é só aqui, não. E não é só no Brasil Central. Você sabe que eu viajo para todo lugar. Sim. Do Brasil, no Sul também. Isso aí está se tornando um assunto em pauta. O que aconteceu com o pé de galinha? Porque eu perguntei a alguém aqui um tempo atrás, falei assim, parece que a gente não ouvia falar de pé de galinha, parece que era uma coisa de quando eu era menino, era uma coisa tão antiga, e de repente virou esse alvoroço todo. Sim. Aí. É aquela história, né? Porque tudo, até pouco tempo atrás, descarregava-se no glifosato toda a responsabilidade de controle de erva daninha, principalmente desse tipo. E você tinha resposta com aumento de dose. Então, fazer uma sequencial, alguma coisa assim, o próprio glifosato, e você conseguia fazer um manejo razoável. O detalhe do pé de galinha é que nem sempre você mata ele. Muitas vezes você pode deixá-lo para trás, a planta supera ele, mas ele está ali, está vivo e se reproduz. Vai dar semente depois que você tira, ele dá semente, sementeia o solo, e isso aí vai infestando, né? E está enraizado ali. E está enraizado. O grande já está enraizado. Então, o resumo da ópera, isso aí foi aumentando, e como todo mundo talvez tivesse essa visão, esse já é um mato comum, um matinho que a gente está acostumado, é o mato da história, né? Então, o resumo da ópera, talvez a gente perdeu um pouco do foco, e quando foi abrir o olho, ele disseminou e tá. Além disso, nós temos o capim de galinha, que hoje já tem resistência ao próprio glifosato, né? Bom, partindo dessa premissa, nós tivemos que melhorar e buscar alternativas. O outro grande problema é que quando você começou a ver o pé de galinha e começou a aumentar agora o uso de, eu vou usar a palavra graminicidas, mas principalmente do grupo das aceceases, né, inibidores de acecease, o que acabou acontecendo? Nós também estamos vendo escape de pé de galinha com isso. Bom, e aí começou a complicar. Isso tem que ser feito na soja, né? Aí começou a complicar mais ainda e vai sobrando no milho. E no milho você tem pouco recurso. Bom, resumo da ópera. Hoje, eu diria para você que uma das alternativas muito interessantes que o agricultor tem é trabalhar pré-emergente. Você trabalhar o pré-emergente na cultura do milho, fazer agora, colheu a soja, fazer o pré-emergente na cultura do milho, para que você já tenha um maior controle dessa sementeira que vai nascer. E a gente tem outras alternativas para ir fazendo um manejo daquilo que sobrou, daquilo que está lá e que já está enraizado, como você comentou. Mas se a gente não controlar a sementeira, e nós vamos continuar tendo infestações, como praga. Praga, se você não controla a prole, ela aumenta. Doença, da mesma forma, não controla esporo, ele aumenta. Erva daninha, se não controla a semente, ela aumenta. Então, resumo, nós temos hoje alternativas de trabalhar melhor. As opções que nós ainda encontramos no mercado, algumas novas, existem pré-emergentes novos. A gente encontra, então, opções de pré-emergente com alta eficiência no manejo do pé de galinha, e aí faz associado a produtos que a gente está vendo aí também, que é no pós-emergente, que vai ajudar. Então é uma sinergia pré-emergente e o reforço na pós-emergência. Isso aí é uma das coisas que o agricultor, eu não quero ficar falando talvez o nome para não dar propaganda de produto químico, né? Mas é isso, a gente tem alternativa? Tem. E tem alternativa sim na própria cultura do milho. O que a gente precisa é usar e saber usar os recursos que estão hoje à disposição do agricultor. Eu vou fazer um intervalo comercial, Paulo, e nós voltamos já, rapidinho. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete.
e agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Tem um xará seu, que eu gosto muito dele, que é o Paulo Arbex. Isso. Aquele caboclo é bom, né? Gente boníssima. Gente boníssima. Rapaz, que ele fala muito da importância da plantabilidade, né? Qual é a importância da plantabilidade nesse processo? Agora que já estamos começando a visualizar o plantio do milho. O que já deveria ter sido feito e o que ainda pode ser feito? Esse é o ponto, olha só que legal. Plantabilidade. A plantabilidade é você trabalhar corretamente não só o número de sementes por área, como a distribuição das sementes dentro da área. Isso. Milho tem alta sensibilidade a isso. Por quê? Porque milho forma folhas de grande tamanho. Ele não tem um grande número de folhas quando comparado, por exemplo, com uma planta de soja. Mas ele tem folhas grandes. Então, existe o sombreamento de plantas. E milho é uma planta C4 de alta capacidade de resposta à fotossíntese, à radiação luminosa, que é a base energética do processo fotossintético. Bom, então nós temos que acertar número de plantas e distribuição de plantas. E para isso eu tenho que trabalhar corretamente. Velocidade de plantio. Quem trabalha com disco de plantadeira. Quem trabalha em plantadeiras pneumáticas, ele tem que fazer o ajuste para que tenha a distribuição mais correta possível. Uniformidade. Outra coisa importantíssima no critério de plantabilidade é você acertar a profundidade de plantio. E para mim, esse é um dos principais pontos que atrapalha a cultura do milho hoje no Brasil como um todo. Por quê? Por quê? Porque olha só como é interessante. Milho, semente de milho, ele tem uma diferença muito grande em relação à semente de soja, colocação de profundidade. Então, olha, para ser direto, porque eu sei que o tempo sempre é curto, né? Milho não se planta com menos do que 4 centímetros de profundidade no solo. Nós não podemos esquecer que a semente de milho e o embrião, que é a planta futura, ela não aguenta níveis de temperatura acima de 42 graus Celsius. E quando você planta a semente de milho no raso, 3 centímetros, como você planta a soja, ele não tem aquela coisa de levar o cotilédone para fora como acontece na soja, para daí você começar o crescimento. Não, o milho já vem, a semente em si fica lá embaixo. A gente chama isso de germinação epígia, é lá embaixo. Desculpa, hipoja. A soja é epígia, o milho é hipoja, fica lá embaixo, escondido na terra. Então, já sai a plântula. É o embrião que tem que fazer o processo. E aí? Aí é o seguinte, temperaturas acima de 42 graus Celsius é suficiente para matar ou diminuir sensivelmente o vigor do embrião. E aí o que acontece? Eu não tenho um desenvolvimento inicial uniforme. E 2 dias, 3 dias sem chuva com alta temperatura, o que acontece? Não vai nascer igual. Aí eu tenho uma ou outra que ficou um pouco mais fundo que nasce, e tem um punhado que não nasce, que vai nascer depois lá na frente algumas, quando chove, e aí eu tenho uma desuniformidade de emergência. Isso aí detona a produtividade da cultura do milho. E ainda tem uma outra questão que eu imagino, eu não sei, veja bem, é que você que é o papo do negócio, você que entende. Eu imagino que se faltar uma planta, por exemplo, por metro quadrado, já dá um prejuízo danado, né? Já. Quadrado não, linear, né? Linear. Existem sim os estudos, a gente tem o Paulo Arbex que fala muito disso, inclusive, e a gente, inclusive, usa muito do estudo dele para pautar em palestras e apresentações. Existe sim níveis já calculados de quanto se perde, não só
por falha, como você comentou, que é o que mais perde, como também por duplas. Isso. É o outro índice. Então, tudo começa no plantio. E se eu errar a profundidade do plantio, eu perco uma coisa que é fundamental, chamado uniformidade de emergência. Isso é imprescindível. E só para você visualizar o quanto que profundidade de plantio é importante. Quando eu planto muito raso, milho, 3, 2, acontece, viu? A turma faz de conta que não, acontece. Quando você vai lá na lavoura, você vê milho plantado a 3, 2 centímetros, e eu consigo provar, olhando no próprio embrião ali, tá? O quanto que ele plantou de profundidade. Quando você vê esse tipo de fato ocorrendo, o que acontece? A vulnerabilidade dessa planta ao ataque do percevejo de barriga verde é muito maior. Por quê? Porque a única forma que a semente, a estrutura inicial da planta, ou a plântula, tem para mudar a posição do meristema apical. O ponto de crescimento do meristema apical do milho, uma vez que você plante abaixo de 3 centímetros, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros, a raiz definitiva vai ser gerada exatamente no mesma altura, todas. Se você colocou a semente a 8 e uma a 4, a raiz definitiva das duas vai estar exatamente a 1,5 a 2 centímetros abaixo do nível do solo. Certo. Bom, quando eu faço plantio a 2, o que acontece? Eu não vou ter isso acontecendo. Por quê? Porque aí, ó, o ponto de crescimento já vai sair um pouquinho acima e já rente ao solo. E isso facilita muito a pegada do percevejo de barriga verde. Percevejo de barriga verde é um inseto que não é bobo. Ele até ele é chamado de inseto do chão, né? Ele não é bobo, ele sabe exatamente onde está a fonte de alimento que ele está buscando na plântula do milho. E aonde está a fonte de alimento? No meristema apical. Quando você tem o milho plantado com 4, 5, 6 centímetros, que são as profundidades ideais, o ideal é 5, 6. Quando você planta nesse nível de profundidade, o ponto de crescimento ele vai estar pelo menos a 1,5 centímetro abaixo do nível do solo. Isso não é suficiente para ele acertar com o estilete dele o ponto de crescimento ou o meristema apical. Por consequência, o impacto é menor de estrago na planta. Agora, se ele tiver com o milho plantado a 2 centímetros e aí eu já vou ter o meristema apical próximo, vai estar um pouquinho acima, então vai estar, vamos dizer aí, ó, meio centímetro, 1 abaixo do nível de solo, ele consegue aceitar o meristema apical e aí você perde a planta. Isso é planta perdida. Então, profundidade, esse é um ponto de profundidade. Tem outros pontos que eu poderia falar, mas esse é um dos pontos que muito me chama a atenção. Tem que ter alguma preocupação com a palhada? Sim. Lembrando que a palhada é excelente, fundamental que tenha. Agora, o que o agricultor precisa fazer? Ele precisa realmente, na hora que ele está regulando máquina, na hora que ele está regulando o corte, ele tem que realmente fazer o corte da palhada e colocar a semente em contato com o solo. O primeiro processo que a gente chama de germinação, ele é feito por 3 etapas. E a primeira etapa chama-se embebição. Eu preciso, inclusive, por isso tem a rodinha compactadora, eu preciso contato forte da semente com a terra, que é a forma que ela vai conseguir fazer o processo de embebição, puxar a água para começar a ver a emissão da radícula. Então, a embebição, ela precisa a semente estar em volta da terra para facilitar esse contato com a água e ela fazer essa primeira etapa de maneira bem feita. Paulo, vou aproveitar e fazer mais um intervalo comercial, mas nós já voltamos, rápido. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C.
Pra pescar, montar ou acampar, com canivete simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Você falou do percevejo de barriga verde. É um problema Sim. que vai dar dor de cabeça Sim. agora? O percevejo de barriga verde, eu sempre falo uma história, né? Percevejo de barriga verde, o Dirceu Gassen, que sempre usava o termo, é o bicho do chão, é o inseto do chão, é o inseto do solo. Então, ele já tem, é ecobiologia do inseto. O hábito dele é rasteiro. Bom, também não é bobo, ele sabe que o alimento que o milho vai trazer para ele na sucessão soja-milho está no meristema apical. Bom, então ele vai fazer o quê? Ele quer chupar o meristema, quer estiletar a planta para acertar ou bem próximo no meristema apical, onde ele vai ter o maior teor de proteína, porque tem inclusive o acúmulo de auxina, que é o que faz a planta desenvolver a parte superior. Bom, então resumo da ópera, ele quer ficar ali, ele quer pegar a planta por ali para se alimentar, mas ele fica escondido. Então é comum também você ouvir todo mundo, qualquer palestra que a gente faz, a gente pergunta qual que é a forma mais eficiente do percevejo se contaminar por produto químico, e aí todo mundo fala, por contato tarsal. Verdade. Só que, como que você usa isso a seu favor? Todo mundo sabe disso. Só que, raramente você vê a recomendação de produtos químicos pautada nisso. Certo. E isso aí favorece a permanência dessa praga. E é por isso que muitas vezes, Divino Ronaldo, o agricultor usa um produto que ele chama de choque. Eu usei esse inseticida aqui, ó. Esse inseticida aqui tem uma boa pegada de choque. Fui lá, no mesmo dia à noite já estava um punhado morto, no outro dia tinha vários mortos. O punhado é 2, 3, 4, 5 talvez. Como é que dali 3 dias ele tá tudo cheio de percevejo de novo? E aí tem uma diferença, Divino Ronaldo, que eu chamo a atenção, inclusive, da classe agronômica. Cigarrinha, é normal no dia seguinte você ter uma população até maior. Por quê? Porque cigarrinha migra quilômetros de distância. Percevejo barriga verde, dificilmente ele consegue se deslocar em raios maiores do que 1,2 quilômetros. Então não tem como você ter revoada de percevejo de longe chegando todo dia. Se tá lá dali 3 dias, meu amigo, é porque o produto que você usou matou o que ele conseguiu no dia atingir, mas no segundo, terceiro dia vai perdendo o produto. Por quê? Porque a hora que se aplica, tanto para o percevejo quanto para a cigarrinha, as primeiras aplicações, elas acontecem e o produto fica quase 100% vulnerável à ação de fatores abióticos, porque você não tem praticamente biomassa nenhuma do milho. Você só tem palha, às vezes algumas ervas da linha de escape e nada mais. E o que você tem de verdade, sabe o que é? Fatores abióticos: chuva, radiação luminosa, que pode promover fotodegradação de produto. Você tem a hora quente do dia, com água, com umidade do ar mais alta, que é o período de chuva. O que acontece? Pressão de vapor d'água, volatilidade. Então você tem vários, e a própria água de chuva que lava produto. Então você tem vários fatores abióticos que atuam no produto, e o produto está exposto quase que 100% aos fatores abióticos. Bom, tem como a gente melhorar isso e se cuidar? Tem. Como? Procurando conhecer melhor os produtos e trabalhar as características físico-químicas de produtos, porque tem produtos que conseguem se fixar mais na própria palhada por terem mais combinação com cera e gordura, e a gente chama isso de produtos lipofílicos. Então, nós temos que melhorar muito o conhecimento real dos produtos e também começar a associar. Eu chamo isso de estratégias. Eu uso esse termo, estratégia. Para mim, manejo de praga, ele tem que ser estratégico.
e não automatizado, como a gente vê predominando em quase todo lugar do Brasil. Meu amigo, tempo acabando de novo. Ó, Dica matadora, aquela que você fala assim, ó, voltando lá no Polar Bear, que você fala que a dica é de $1 milhão, né? Então, dica matadora do Paulo Garolo. ó, plantabilidade e manejo de fatores bióticos, praga, erva daninha e até mesmo no quarta folha, doença, não esqueça da bipolares. Meu amigo, bom demais, estamos fechando aqui, olha, com chave de ouro. Primeira prosa nossa desse 2025. Isso. E eu espero, pelo amor de Deus, não vai sumir de novo, não. Não. Né? Quando você aparecer por aqui e estiver passando, fala, opa, tô na área. Com certeza, E aí, meu amigo. Nós vamos conversar, porque é sempre bom trazer pessoas aqui que tenham muito conhecimento, cara. E conhecimento, eu digo o seguinte, conhecimento, quando você guarda ele, é igual dinheiro quando você coloca debaixo do colchão e deixa ele lá muitos anos. O que acontece? Ele só perde valor. Ele não valoriza nada. Perfeito. O dinheiro só tem valor à medida que ele movimenta, né? Que ele circula. E o conhecimento da mesma forma. O conhecimento que a gente guarda não tem valor nenhum. Meu amigo, obrigado. Que Deus te abençoe tremendamente nesse ano. Te livre dos maus elementos. Te livre das coisas ruins. Te livre de doença. Amém. Né? Que você seja muito feliz nesse ano de 2025. Obrigado. Obrigado a você, meu amigo, e desejo o mesmo a você, de coração. Gente, olha aqui, ó. Só relembrar um pouquinho aqui. Paulo Garolo falou aqui de Tiguera, toma cuidado. São as coisas de sempre, né? O problema é o seguinte, aqui a memória é curta, a gente esquece. Tiguera, pé de galinha, né? Erva daninha, pragas, falou do percevejo, barriga verde, né? Plantabilidade, ele deu altas dicas aí de plantabilidade. Então o que você tem que fazer? Aproveitar essas dicas, né? Já que daqui uns dias você vai começar a plantar, já vai implantar a cultura, fazer bem feito. E ele falou do Dirceu Gassen, né? Vamos lembrar o que o Dirceu falava lá atrás: capricho, capricho e capricho. Se você fizer isso, pronto, acabou, já é meio caminho andado. Aí é torcer para Deus mandar chuva, né, Paulo? Isso aí. E torcer para as coisas acontecerem. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.